Produção agrícola no Brasil deve ter safra recorde de grãos. Culto celebra os 70 anos de fundação da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Inconfidência Mineira e Descobrimento do Brasil. Vamos conhecer mais sobre as datas comemoradas neste fim de semana. Fique com a gente, o Notícias do Bem está começando agora. Olá, tudo bem com você? Hoje é sexta-feira, dia 22 de abril. Seja muito bem-vindo ao nosso Notícias do Bem. Que bom que você está com a gente aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Então, seja bem-vindo, você que estava acompanhando aí o Manhã IPP, você que já está com a gente desde as primeiras horas do dia, acompanhando toda a programação da IPP-TV. Seja bem-vindo, você que está chegando agora para a nossa live, você que está chegando agora para ficar muito bem informado. A gente tem 1h30 pela frente, com muita notícia boa, é claro, com muita informação, com muita prestação de serviços. E hoje eu estou sozinho aqui, né? A Tainá está aproveitando o feriado. Para ela não foi feriadinho de meio de semana, não foi feriado prolongado. Mas está tudo bem, segunda-feira a Tainá vai estar de volta aqui junto comigo no comando do nosso Notícias do Bem. Lembrando a você já fez sua inscrição aqui no nosso canal? A gente está com o contador aí, olha aí, 951.630 inscritos, nós estamos rumo a 1 milhão de inscritos. A gente precisa da sua participação, então, por favor, fique à vontade, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e, claro, compartilhe com seus amigos, com a sua família, compartilhe com seus irmãos da igreja, nos grupos de WhatsApp, enfim, envie o link do nosso canal, aqui do youtube.com/ipepinheiros, peça para que as pessoas acompanhem o nosso canal, curtam os nossos vídeos e, claro, se inscrevam também, ajude a gente nesse grande campo missionário que é a internet. A gente está pertinho, nós precisamos da sua participação para alcançar 1 milhão de inscritos, nós contamos com você, tá bom? Vamos começar? Tem muita informação pela frente, então. A produção agrícola no Brasil deve ter safra recorde de grãos. A expectativa foi anunciada pela Companhia Nacional de Abastecimento. O número é maior do que o registrado na safra anterior. A previsão, no entanto, é menor do que a divulgada no primeiro levantamento da companhia, representando uma redução de 6,7%. Segundo a Conab, essas quedas nas expectativas se devem às condições climáticas adversas observadas nos estados da região sul e no centro-sul de Mato Grosso do Sul, com perdas maiores na soja e no milho. O levantamento estima que a área plantada total no país é de 72,9 milhões de hectares, o que representa crescimento de 4,4% na comparação com a safra do biênio anterior. A expectativa de produção é de 269,3 milhões de toneladas, aquele recuo de 6,7%. Esse recuo ele ocorre principalmente pelos efeitos do Laninha, que atingiram a região sul do Brasil e a região sul do Mato Grosso do Sul, né, causando uma estiagem, piorando a produtividade do milho de primeira safra e da soja na região. Quando a gente entra assim, pensando ali no milho de primeira safra, a expectativa é que a produção na região sul do Brasil seja 15,8% menor do que a safra anterior, destacando ali o estado do Rio Grande do Sul, que a expectativa de produção para o milho primeira safra é de 32% a menos do que a safra anterior. A Conab apresenta que a maioria dos outros estados conseguiu produtividades superiores às obtidas na última safra, com destaque para o Piauí, com rendimento positivo de 12,7%. A queda da produção do país foi amenizada principalmente pelo aumento de 4% da área semeada, com alcances de até 40 milhões de hectares nesta safra. Já a produção estimada de milho é de 115 milhões de toneladas, número 32% maior do que o registrado no ciclo anterior. A expectativa de produção para o milho primeira safra é de 24,88 milhões de toneladas. Houve uma revisão do relatório de abril frente ao de março de 2,3%, positivo, ficando 0,6% maior do que a produção de 2020-21. Então, apesar do Laninha, da estiagem afetar a região sul, que é uma das principais regiões produtoras, os outros estados ali compensaram com uma maior produtividade
fazendo com que as expectativas fiquem 0,6% maior de produção do que a safra passada. Para o feijão, a previsão é de uma safra de 3 milhões de toneladas, resultado 7,6% acima do registrado na safra anterior. A produção estimada de arroz está em 10 milhões de toneladas. Deste total, 9,7 milhões de toneladas tem como origem o cultivo irrigado. Por exemplo, no milho segunda safra, que já está praticamente completa a semeadura dele no Brasil, espera-se um aumento de 45,8% frente à safra passada, né, na produção. Hoje esperado em 88,53 milhões de toneladas. Mas vale a ressalva ali de que ano passado houve aquela quebra de safra do milho segunda safra. A janela de plantio ela ficou mais curta por conta do atraso na semeadura e na colheita de soja, e também houveram as geadas, a estiagem também, que afetou essa produção. Mas espera-se para o milho uma boa produção, espera-se aumento na produção da primeira safra e da segunda safra. Tudo bem, a Universidade Presbiteriana Mackenzie completou 70 anos de fundação. A data foi celebrada com culto de ações de graças no campus de Higienópolis, aqui em São Paulo. Confira um trechinho da reportagem que o Notícias do Bem preparou para você. A história da Universidade Presbiteriana Mackenzie remonta ao século XIX, quando missionários e educadores presbiterianos fundaram em São Paulo a Escola Americana, introduzindo no Brasil, até então um país agrícola e escravocrata, uma série de práticas pioneiras e inovações pedagógicas, como o recebimento de crianças que não eram aceitas em outras escolas, por conta da classe social, cor ou religião. Uma grande inovação daquela época foi também a inserção de meninos e meninas na mesma sala. Em 1896, foi inaugurada a Escola de Engenharia, dando origem ao Mackenzie College, que em pouco tempo passou a oferecer diversos cursos. Em 1952, já com a tradição de 6 décadas de ensino superior, sólida formação científica e notável sintonia com a realidade socioeconômica e tecnológica de São Paulo e do país, o governo brasileiro elevou a instituição à condição de universidade, que veio a se tornar, nas décadas seguintes, uma das maiores e mais conceituadas universidades do país. Por isso, o culto de ações de graças no campus de Higienópolis foi motivo de muita gratidão por esses 70 anos de existência como universidade. Porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre, e de eternidade a eternidade a tua fidelidade. Tu tens sido bom para conosco, Pai. O coral Mackenzie abrilhantou a noite com hinos tradicionais de gratidão. Daqui a pouquinho tem essa reportagem completa para você ver como foi essa celebração pelo aniversário da nossa Universidade Presbiteriana Mackenzie. Falando em Mackenzie, né, o professor de Química do Mackenzie, apresentador aqui da nossa IPP-TV, colunista do nosso Notícias do Bem, professor Marcos Eberlin, está mais uma vez na lista que elegeu os químicos analíticos mais importantes do mundo. Você sabia disso? Pois é. Ele também já foi mencionado na lista dos 1000 cientistas mais influentes do planeta, elaborada pelo Journal PLOS Biology. O cientista tem, inclusive, uma reação química, que é a reação de acetilação e transacetilação polar na fase gasosa, nomeada em sua homenagem. Essa reação ela se chama reação Eberlin. Olha só, que importante, né? E hoje ele é um dos maiores promotores do design inteligente. Para falar sobre todo esse reconhecimento e também para falar sobre como fé e ciência podem andar juntas, Notícias do Bem vai conversar daqui a pouquinho com o professor Marcos Eberlin e você pode interagir com a gente. Já vá deixando sua mensagem ou faça sua pergunta pelo chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação. E olha só, a Igreja Presbiteriana da Bahia celebrou ontem 150 anos com um grande evento que reuniu mais de 4.000 pessoas de todo o Brasil. O repórter Matheus Santos acompanhou toda a comemoração. A gente vai trazer a reportagem completa para você nas próximas edições do nosso Notícias do Bem, mas ele vai trazer informações agora, direto ao vivo de Salvador. Seja bem-vindo, Matheus. Está até mais moreno. Aproveitou para pegar um sol em Salvador. Está no cartão postal, né? Elevador Lacerda aí atrás, a Baía de Todos os Santos, ali atrás do Forte, tem o Mercado Modelo, tem a Marina, enfim, está num dos pontos principais
né, da primeira capital do Brasil, que é Salvador, uma terra queridíssima. Seja bem-vindo, Matheus. Olá, Quirino, muito boa tarde para você, boa tarde para todos que estão aí acompanhando Notícias do Bem, falando ao vivo exatamente aqui do Elevador Lacerda, que é um ponto turístico aqui de Salvador, exatamente a primeira capital do Brasil. E ontem o evento foi especial, mais de 4.000 pessoas estiveram presentes, vocês estão vendo imagens aí de como foi este evento, que foi realizado no Centro de Convenções de Salvador. A gente viu aí palestrantes de várias regiões do Brasil, de igrejas presbiterianas do Brasil, nosso pastor titular, que é aqui da Bahia, de Vitória da Conquista, reverendo Arival Dias Casimiro, ele abriu a conferência e ele aí, na hora que ele me concedeu uma entrevista, ele ficou emocionado de voltar aqui, o carinho que ele recebeu aqui foi grande. Eu até perguntei, pastor, da onde vem esse carinho? Ele disse assim, não sei, mas com os olhos emocionados. Na sequência, o reverendo Jeremias Pereira, pastor titular da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele teve aí, ministrou na segunda conferência com o tema voltado à família. Depois, a terceira pessoa a ministrar foi o reverendo Ronaldo Lidório, né, missionário da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. E ele falou sobre missiologia, a importância da missiologia para o crescimento da igreja. E na sequência, reverendo Hernandes Dias Lopes, nosso pastor colaborador aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ele falou então sobre, ele encerrou a noite com uma ministração especial falando sobre avivamento. E na sequência teve o culto aí com a presença do reverendo Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Concílio da denominação, e também toda ali a comissão executiva, muitos líderes de autarquias e de presbitérios, sínodos de várias regiões do Brasil participaram. Mas ao vivo comigo está aqui agora o presbítero Daniel Sacramento, que está na organização desses Sesc Centenário de Presbiterianismo aqui na Bahia. Presbítero, muito boa tarde para você, muito nos honra recebê-lo aqui ao vivo no Notícias do Bem. Gostaria que você dissesse como é que foi a organização, porque eu soube que foram quase ou mais de 2 anos de organização. Boa tarde para você. Boa tarde aos amigos do Notícia do Bem, ao meu amigo Quirino, diretamente lá de São Paulo, e eu aqui da Bahia, viu, Quirino, com esse... Olha, esse aqui da Bahia de Todos os Santos, e nós estamos aqui muito felizes porque ontem foi o ponto máximo, o clímax das nossas comemorações do Sesc Centenário do Presbiterianismo da Bahia, mas também dos 150 anos da Presbiteriana da Bahia. Foi uma bênção onde tivemos cerca de 4.000 pessoas ali reunidas, louvando, bendizendo o nosso Deus, e tivemos antes, como o próprio já colocou, referência do Sesc Centenário, onde foi uma bênção mesmo. E louvamos a Deus pela participação da IPP TV, que nos ajudou juntamente com a IPB Oficial e com a IPB Bahia, onde tivemos mais de 30.000 pessoas ao mesmo tempo assistindo. Isso dá um público aí de 100.000 pessoas que assistiram e vão continuar assistindo aí pelos canais que transmitiram ontem pelo YouTube. Daniel, foram muito tempo aí de preparação, exatamente isso, mas assim, ver esse evento ser realizado, qual que é o sentimento que ficou? Rapaz, o sentimento que ficou é de gratidão a Deus. Eu digo assim, de gratidão a Deus, porque eu lembro que em 1882, o meu bisavô José Martinho Alves e a minha bisavó Ana dos Reis Alves publicavam a sua fé juntamente com seus filhos, e hoje eu sou razão de ser daquela decisão maravilhosa que eles tomaram há 140 anos atrás. Que bênção, que bênção. E ressaltar assim, a comemoração continua no domingo ainda na Igreja Presbiteriana da Bahia, como é que vai ser ainda? As comemorações encerram no domingo com o culto da manhã, com a participação do coral do Sesc Centenário, e à noite também teremos pregando nessas duas oportunidades, como tivemos o reverendo Josafá, ex-pastor, já tivemos o reverendo Cleômedes, ex-pastor da igreja, e vamos encerrando o nosso emérito. O reverendo Edésio de Oliveira Cheque estará encerrando as comemorações do Sesc Centenário da nossa Igreja Presbiteriana da Bahia. Obrigado, presbítero, pela sua participação ao vivo. Obrigado pela participação que a gente agora vive com o reverendo Alderi Matos, que é o historiador aqui da nossa denominação. Pode chegar para cá, pastor. Pastor, o trabalho presbiteriano aqui em Salvador acompanha quase que a história do Mackenzie, porque 150 anos, Mackenzie há 2 anos, há 1 ano e meio atrás, completou 150 anos, né? Boa tarde para você. Boa tarde, é um prazer me dirigir a vocês.
Realmente a história da Igreja Presbiteriana da Bahia acompanha não só a história do Mackenzie, mas a história da Igreja Presbiteriana do Brasil. Quando o missionário pioneiro chegou aqui a Salvador, o reverendo Simonton tinha chegado há apenas 12 anos ao Brasil. Então, Simonton chega em 1859, em 1871, o terceiro missionário que veio ao Brasil, depois de Simonton e Blackford, que foi o reverendo Francis Schneider, chegou à Bahia para implantar o presbiterianismo nesta cidade e nesta província, o futuro estado da Bahia. É um motivo de muita gratidão para a Igreja Presbiteriana do Brasil ver esse trabalho crescer aqui no Nordeste. Muita gente acha ali que foi o Recife, mas na verdade foi aqui em Salvador, né? É verdade, esse é um fato muito importante e desconhecido pela maioria das pessoas, de que a primeira igreja presbiteriana do Norte e Nordeste foi a igreja da Bahia, a igreja de Salvador. A segunda, a igreja de Cachoeira, 3 anos depois, 1875, e só então a igreja do Recife, em 1878, que é a terceira do Norte e Nordeste. De modo que a igreja aqui tem esse privilégio de ser a pioneira do presbiterianismo em toda essa vasta região do Norte e Nordeste. Perfeito, pastor. Obrigado por sua participação ao vivo aqui com a gente no Notícias do Bem. Então, Quirino, momentos de muitas comemorações aqui em Salvador, pelos 150 anos do presbiterianismo na Bahia. A IPP-TV transmitiu o evento ontem, muita gente acompanhou, a gente estava acompanhando os números, cerca de 20 mil pessoas acompanharam pela IPP-TV. E também aí a gente traz nas próximas edições de Notícias do Bem a reportagem completa, a cobertura completa de como foi essa programação especial. Voltando ao vivo com você aí em São Paulo, dessa vista linda que é aqui Salvador, Quirino. Pois é, saudades, né? Tem um pedacinho do meu coração aí em Salvador, inclusive, que eu morei quase 4 anos aí na capital baiana, congregava na Igreja Presbiteriana de Brotas, tem amigos queridos na Igreja Presbiteriana de Brotas, e, enfim, Salvador é uma cidade que fica para sempre no coração da gente, mesmo quando a gente deixa Salvador. E, né, para você que não sabe, eu sou cidadão soteropolitano. Eu recebi o título de cidadão de Salvador, então Salvador, eu sou soteropolitano de fato e de direito, e de coração, com toda certeza. Mande um grande abraço aos nossos amigos da Bahia, aproveite o fim do dia e a gente se vê no domingo aqui na IPP-TV, no nosso intervalo literário. Boa viagem de volta, Matheus. Até domingo, está de volta aqui na programação. Até, obrigado. Tá aí o Matheus Santos participando direto de Salvador. Maravilhosa, né? A Bahia é uma terra muito especial, né? É uma cidade muito bonita e a gente fica muito feliz com 150 anos do presbiterianismo baiano sendo comemorados, sendo celebrados dessa forma tão especial. Realmente foi uma celebração muito bonita. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar ontem pela nossa IPP-TV. E ontem também nós tivemos o feriado em homenagem a Tiradentes, um dos integrantes da chamada Inconfidência Mineira, e hoje, dia 22 de abril, o Brasil completa oficialmente 522 anos de descobrimento. Pelo menos é assim que a maioria de nós aprendeu nos livros de história. Mas para falar mais sobre essas datas, seus mitos e verdades, Notícias do Bem está recebendo mais uma vez o professor do Mackenzie, historiador Daniel Carvalho. Professor, sempre uma alegria muito grande recebê-lo aqui no nosso Notícias do Bem, para a gente falar sobre história, que é um tema que particularmente eu amo. A história e as nossas conversas são sempre muito boas, porque tiram uma porção de mitos que a gente tem em relação à opção de datas, né? E a gente tem 2 datas aí, ontem Tiradentes, hoje o descobrimento do Brasil, que são cercadas de mitos históricos, né? Verdade, Quirino. Eu agradeço a oportunidade novamente de conversar com você. E o Notícias do Bem é um programa que, de fato, presta esse serviço, né, público, de falar de história. E hoje, nesse programa, eu estou acompanhando desde o início aí do programa, falando bastante de história, né? Vendo aí o historiador oficial da Igreja Presbiteriana, o reverendo Alderi, falando. Coisa muito que deixa o coração da gente alegre. Eu, sendo do Mackenzie e sendo presbiteriano, né, fico feliz de ver a história sendo utilizada não só para envaidecer uma instituição, mas também para levar conhecimento às pessoas, fazer as pessoas refletirem, pensarem e desfazerem, talvez, alguns mitos sobre o passado, mas que não são só uma questão de
iconoclastia. Eu gosto de dizer isso. Assim, quando nós pensamos essas datas históricas e nós pensamos a construção delas, porque a história ela precisa ser construída, ela precisa ser tecida, né, pelo historiador pelos curiosos da história também, não só o historiador profissional, mas aqueles que gostam de história, né? Ela precisa ser construída. E quando a gente desconstrói, não é para deixar a terra arrasada, não é? Não é para simplesmente destruir por destruir, uma iconoclastia enfurecida, né? Na verdade, para nós repensarmos o passado e pensarmos os usos que a narrativa histórica tem no presente, né? E tanto o descobrimento do Brasil quanto Tiradentes são dois momentos muito importantes da nossa história e que são utilizados recorrentemente para fins políticos, para fins ufanistas e todo tipo de coisa assim, né? Verdade. Professor, vamos começar com Tiradentes, então, depois a gente fala um pouco mais a respeito da data de hoje, né, 22 de abril, mas vamos começar com o que foi celebrado ontem, né, que foi o dia de Tiradentes, em que a gente relembra a Inconfidência Mineira, enfim, em que a gente tem o Tiradentes como único culpado executado, apesar de todos terem sido identificados, né, professor? Pois é, o Tiradentes, ele foi de todos o que não teve a pena comutada, né? Na verdade, outros participantes da Inconfidência foram sim condenados e condenados à morte, mas tiveram a sua pena comutada, ou seja, teve a sua pena abrandada, digamos assim, né? Então eles foram condenados à morte, mas teve a pena abrandada para degredo, ou seja, foram expulsos do país, né? Tiveram que se exilar compulsoriamente. No caso do Tiradentes, ele recebeu a pena de morte e houve uma comutação em partes, porque foi dado a ele, olha só que interessante como é que é a história, né? E a história do direito no Brasil e das execuções criminais. Foi dado a ele o direito não, mas o abrandamento de pena de não sofrer uma morte cruel. É isso que a sua sentença diz, que ele morreria pela forca e não morreria então uma morte cruel, porque eles acreditavam que a morte pela forca era uma morte menos cruel do que uma outra que faria com que o condenado demorasse a morrer, né? Como, por exemplo, uma morte de cruz, por exemplo, como foi a morte de Cristo sabidamente, né? A morte do apóstolo Pedro, por exemplo, que foi crucificado, também diz a tradição, né, até de cabeça para baixo. Então, a morte por apedrejamento, estas eram mortes chamadas mortes cruéis. Ele morreu na forca, essa era considerada morte não cruel, né? Mas claro que ela continua sendo crudelíssima, né? A sentença dizia então que ele teria que ter a cabeça retirada, para que a cabeça fosse empalada, né, fosse colocada num pau, fosse colocada num poste e fosse colocada na região onde ele morava, porque ele foi morto no Rio de Janeiro, onde ficava a justiça, né, a justiça oficial do país naquele momento, que ainda era colônia, mas era vice-reino, né? Na verdade, o Brasil já tinha sido elevado a vice-reino. E isso, do ponto de vista da história administrativa, é bastante significativo. O Brasil não era mais uma colônia ou uma reunião de colônias, né, de áreas coloniais, mas tinha vice-rei. Né? Não era mais um governador geral, mas tinha um vice-rei no Rio de Janeiro. Né? Então, o vice-reino do Brasil tinha sua justiça oficial sediada no Rio de Janeiro, onde ficava a capital do vice-reinado. Né? Tanto é que a capital foi transferida de São Salvador da Bahia para o Rio de Janeiro para ficar mais próxima, né, de uma região muito rica e uma espécie de menina dos olhos do Império Português, que era a região das Minas de Ouro, né? E também lá não dava só ouro, dava também diamantes e outras pedras, né, que tinha se tornado a região mais rica e mais adensada demograficamente do Império Português. Né? Ele então morre por enforcamento, tem a cabeça decepada e as partes do corpo divididas, né, em 4 partes, né, os braços e as pernas, então os 4 membros. Os 4 membros também deveriam ser expostos, enquanto a cabeça também exposta e
toda a geração dele, os filhos, porque né, muitas pessoas não sabem disso, mas ele tinha filhos, apesar de nunca ter se casado, ele tinha filhos bastardos. Então, toda a geração de Tiradentes seria considerada infame, né, e inglória. Eles tinham isso também. A sentença não ficava só com o sujeito condenado, ela era estendida a todos os descendentes, né? Então, a infâmia acompanharia todos os descendentes de Tiradentes. Essa é o que dizia a sua condenação. A cabeça dele foi roubada, então ela nunca ficou exposta, como dizia a carta de condenação, tá? Mas essa figura do Tiradentes é muito importante, principalmente no final do segundo reinado, ou seja, no final do Império, quando é formado o Clube dos Republicanos. Então ela é uma figura, ou a figura de Tiradentes é uma figura que foi reanimada historicamente pelos militares republicanos no final do Império, e quando de fato se proclamou a República em 1889, ele vai se consolidando como uma espécie de herói nacional, porque ele congregava algumas características, né? Ele era militar, ele tinha tido uma patente militar, apesar de uma patente de baixa para mediana, né, ou de mediana para baixa patente. Ele era militar, os artífices da República eram militares, os nossos primeiros presidentes foram militares, né? E eles estavam imbuídos, então, desse ideal positivista, civilizatório, né, de que era necessário contar a história a partir dessas personagens. Ele era uma personagem popular, o que também animava as pessoas, né, jogava para o público, digamos assim, jogava para a plateia, e ele foi uma espécie de bode expiatório, porque só ele, como eu disse, não teve a pena comutada e ele, de fato, foi executado pelo poder oficial, né? Exato. Agora, só que assim, por favor. Professor, assim, só para a gente conceituar a Inconfidência rapidamente, né? Porque o nosso tempo voa aqui, né? Pois não. A Inconfidência Desculpa, Mineira... eu fico falando também. Não, e a gente fica ouvindo, né? Porque é uma aula, na verdade, né? Deixar a gente fica meia hora na aula aqui, sem problema nenhum. A Inconfidência, ela queria efetivamente transformar o Brasil numa república, não é isso? Bom, sobre a Inconfidência acontece no mesmo... É mito. É assim, a Inconfidência acontece no mesmo ano, por exemplo, acontece no mesmo ano da Revolução Francesa. Né? Então, a Revolução Francesa transformou o antigo regime monárquico francês em uma república, né, de fato. E essa república dura, então, até que Napoleão sobe ao trono novamente, convertendo a República Francesa em uma monarquia outra vez, né? Mas a monarquia de Napoleão tem lá uma série de características próprias. No Brasil, é bastante anacrônico e não sustentado na documentação nós olharmos para o movimento inconfidente, e eles são chamados inconfidentes porque não foram fiéis, né? O inconfidente significa isso. Não confidente, ou seja, em quem não se pode confiar. Por isso, inconfidência, né? Então, eles não foram confidentes e eles foram condenados pelo crime de lesa majestade. O que é isso? Crime contra a sua majestade real. Isso faz com que, historicamente, esse movimento tenha sido caracterizado como movimento separatista, por exemplo. Não é como se o Brasil, o Estado do Brasil, fosse ou quisesse se separar de Portugal, isso também não procede. E que eles tivessem ideais republicanos no sentido em que nós encontramos, por exemplo, na França, ou que nós encontraremos nos Estados Unidos, que tinham feito a sua guerra de independência também pouco tempo antes, em 1776. O que você encontra ali, naqueles inconfidentes, é um ideário libertário, um ideário, ou seja, ideias de liberdade, mas que não se traduzem efetivamente num sentimento de separação e independência. A Inconfidência foi traduzida, não é, na história do Brasil independente, mas principalmente do Brasil republicano, como uma espécie de embrião daquilo que aconteceria em 1822 com a independência do Brasil. Em outro momento, nós já falamos que 22 também é uma data construída historicamente, como o momento da nossa independência, e 1779, que é a Inconfidência, também, né? Também é uma construção. Não existe ali, no ideário daqueles homens, e nem mesmo
articulação política deles, razão para nós dizermos que efetivamente havia ali o sentimento de separação. Veja bem, e eu não gosto de me alongar muito, mas é necessário sempre fazer esses paralelos. Quando a gente olha o movimento de independência nos Estados Unidos, né, a grande tese sobre o movimento dos Estados Unidos também é de que, no começo, eles também não pensavam em se separar da Inglaterra. E que foi mais ou menos na mesma época, né? Exatamente, exatamente. Eles também queriam permanecer, mas queriam permanecer não pagando a mesma carga de impostos que estavam pagando. No caso dos Estados Unidos, esse era o grande problema, imposto. No caso da Inconfidência, também. Os Inconfidentes tinham ideais libertários, etc., mas o grande problema da elite mineira era o imposto, era uma carga fiscal extremamente... O quinto e a derrama do quinto. Né? O quinto, que era a quinta parte, 20%, né, de tudo que era produzido. Então, a coroa, era assim que a coroa ganhava dinheiro, era assim que ela sustentava todo o seu poder, né, poder da monarquia e da realeza, era com dinheiro dos impostos. Então se cobrava muito imposto e a elite local se ressentia disso, por óbvio, ninguém gosta de ficar pagando um montão de impostos. Né? E outra coisa, quando a produção já estava decadente, a produção do ouro, a coroa arrocha ainda mais, né? A coroa aperta ainda mais e quer cobrar ainda mais impostos e quer fechar o cerco para coibir também o contrabando, que era uma maneira de evasão de divisas, digamos assim. Né? Era uma maneira de sonegar impostos, era com o contrabando. Então, esse cerco do poder oficial do Rio de Janeiro sobre a elite mineira criava grande ressentimento. A história do Brasil nesse momento, e ela continuará sendo também no Império, é uma história de rivalidades entre elites provincianas, ou elites provinciais, as elites locais, e a elite formada no Rio de Janeiro com o vice-reinado. Com o vice-reino, né, formou-se em torno do vice-reino no Rio de Janeiro um poder muito poderoso, um poder muito grande, que acabava deixando ressentidas as elites locais. Entendi. Então as elites locais, elas estavam reagindo a este arroxo, mas não de fato num sentimento de separação ou independência. Isso não procede, né? E eu tô vendo a imagem, que eu queria tocar nesse assunto, a imagem do Tiradentes, aí o Tiradentes tá passando, né? O Tiradentes não tinha barba, né? Isso. Ele não poderia ter barba, porque ele estava preso. Nem ele barba, não tinha nem barba. Cabelo. Ele provavelmente estava imberbe e careca, porque ele estava preso. Né? E quando eles prendiam, eles cortavam os pelos para a pessoa não pegar piolho e passar piolho para todo mundo. Então ele provavelmente morreu careca e sem barba. Todas as imagens mostram ele de cabelo comprido e de barba. É um ideário esse negócio, né, na verdade. Isso, para ele parecer com quem, querido? Para ele parecer com Cristo, né? Porque era Marte. A ideia era isso. Exatamente. Né? Essa era a ideia, principalmente. Era essa a ideia. Era a ideia que ele parecesse Cristo, né? Enfim, vamos pular para o descobrimento, entre aspas, do Brasil. Dia 22 de abril, dizem que o Cabral se perdeu lá, ia para a Índia, não sei o quê. Aí pegou o rumo errado e veio dar nas costas brasileiras. Não, né? Não é bem assim, de forma nenhuma. Primeiro, o descobrimento do Brasil está dentro de um contexto maior, que é das grandes navegações, né? Os portugueses já estavam navegando o Atlântico desde o século anterior. Os portugueses tomam a praça de Ceuta, no Marrocos, no atual Marrocos, né, em 1415. E, a partir dali, começam a colocar os pés na costa africana e já começam a conhecer essas regiões. Né? Já tinham conhecido muito bem a Ilha da Madeira, por exemplo, onde cultivavam a cana-de-açúcar. Né? A cana-de-açúcar, quando vem para o Brasil, ela já é muito conhecida dos portugueses porque ela já tinha tido uma experiência bem sucedida na Ilha da Madeira, que tinha lá, que é atlântica e tinha um clima parecido. Né? Por isso, quando de fato pensam, não vamos colonizar porque os franceses estão desrespeitando, entre aspas, o Tratado de Tordesilhas, né? Porque, na verdade, o Tratado de Tordesilhas, que divide todas as áreas encontradas por espanhóis e portugueses, ele é um tratado feito entre espanhóis e portugueses. Né? Eles não consultaram as outras potências europeias. Então, as outras potências europeias começam a colocar em xeque o tratado, dizer assim, mas que história é essa? Só vocês podem navegar por aí, e onde vocês plantarem os pés é de vocês, é isso? E os franceses, obviamente, começam a visitar
as terras do Brasil, né? E por isso, então, os portugueses começam, a partir ali da terceira década do achamento, né, do descobrimento do Brasil, começam então a cultivar e começam a migrar de uma economia extrativista do pau-brasil, né, que era uma madeira achada na costa, para uma ocupação mais intensiva da terra com os engenhos de cana, as plantações de cana, né? Mas quando o Brasil é descoberto, na verdade já havia uma intenção descobridora, já havia uma intenção colonizadora de outras áreas para além da Península Ibérica. Existe documentação que coloca o encontro dessas terras, o rachamento dessas terras, 2 anos antes, 1498. Mas é um testemunho. Então, como os outros testemunhos coevos, ou seja, da época, os testemunhos contemporâneos, dizem 1500, ficou 1500 por conta da narração deste episódio. Existem 2 grandes textos que narram esse episódio, a Carta de Pero Vaz de Caminha, tão conhecida, né? Antigamente, eu sei porque meu avô dizia isso, os alunos na escola até decoravam trechos inteiros da Carta de Pero Vaz de Caminha, né? Era como se fosse a certidão de nascimento do Brasil, né? Existe também outra documentação, que é a documentação do mestre João, também uma carta escrita no mesmo mês, praticamente no mesmo dia, contando os mesmos episódios. Então nós temos esses 2 documentos históricos que precisam, mais ou menos, o que é que estava acontecendo ali, contam a história da primeira missa, contam a história dos nomes, né, do Brasil, e contam que aqui chegaram, aqui deixaram alguns degredados, ou seja, algumas pessoas que tinham sido punidas em Portugal com degredo, elas foram deixadas nessa terra e eles seguiram viagem para outros lugares. Já havia a intenção de circunnavegação da África, e já havia, então, toda um contexto descobridor. Colombo já tinha chegado à América Central. Então, não é nada assim por acaso, né? E, nesta região, existiam nações inteiras de indígenas, né? Por isso foram chamados indígenas, pela noção de índias. Quando se fala em, mas ele achou que era a Índia, não é bem assim. O nome Índia, então, acabou sendo colocado para todas essas regiões para além da Península Ibérica e para além da África também, tá? Então, não é porque chamou de Índia que achou que era a Índia lá, não é, o subcontinente tropical da Índia, que é lá na Ásia. Não é bem isso que significa, né? Outra coisa que se contesta é porque o nome Brasil aparece em documentações medievais. Porque no medievo existia o mito da Ilha Brasil, né, que tem vários nomes parecidos com isso, Brasil, Brasigli, Bragile, Brachile, Brasil, várias coisas assim que apareciam na documentação, e eram mais de uma ilha que eles chamavam de Brasil, né? Então, existem várias camadas de significados. Aquele significado que ficou mais conhecido, e desde a época dos primeiros escritos sobre essa região, é o significado da madeira, né? A madeira do pau-brasil, e ela era vermelha, cor de brasa. E por isso, então, o pau era Brasil, porque ele era um pau avermelhado, era uma madeira avermelhada, né? E que usava para tingimento. E por isso, então, essa terra do Brasil. E o que é muito interessante é que os escritores da época, principalmente os escritores católicos, que eram os padres católicos que sabiam ler e escrever, etc., né, a maioria deles, eles se ressentiam profundamente do fato de que o nome que seria o nome sacrossanto, que seria Terra de Santa Cruz, né, em referência à madeira da cruz, foi substituído, eles falam, eles se ressentem, eles até brigam na documentação, eles dizem que se ressentem pelo fato da cruz de Cristo ter sido substituída por essa cruz vermelha, né, por essa madeira vermelha comercial. Eles falam assim, olha que coisa, né? O significado do nome, que seria a cruz de Cristo, então Terra de Santa Cruz, né, foi substituído por Brasil, em referência a essa madeira que a gente usa para tingir tecido, né? E eles se ressentem, dizem então que esse nome não é um bom nome. Mas esse nome foi ficando, e foi sendo o nome, né? E foi sendo o nome destinado a essa terra. Exatamente. E aqui estamos nós, cercado de controvérsias esses 522 anos, né, que a gente está
oficialmente comemorando hoje, né, do Brasil. Hoje é o dia do descobrimento oficialmente, como o senhor falou no começo, né, professor? Essa construção histórica, apesar dela ser cercada de controvérsias e de mitos, ela faz parte da nossa vida e é importante que ela faça parte também, né? Sim, uma grande professora de história, né, na época da universidade, ela ensinava uma coisa muito interessante, um pouco controversa, mas interessante. Ela dizia assim que toda história é a história da nação. Ela falava, então tudo que a gente acaba estudando, ensinando, tem a ver com a nação, tem a ver com o nosso ideal de nação. É como se a gente estudasse a história para falar de nós mesmos, né, no presente. Tem uma outra frase que o presente é cheio de passado, né? Então nós usamos o passado para nos compreendermos no presente, para entendermos o que é isso. Porque a história da nação, ela é sempre às avessas, né? Veja, a gente não estuda um evento para depois entender onde ele aconteceu, qual é a sua geografia, sua delimitação geográfica. A história da nação começa ao contrário, ela começa pela geografia. Então ela começa, isso daqui é o território nacional, então vamos estudar isso daqui. Mas esse território nacional nem sempre foi assim, né? Muito pelo contrário, ele é assim muito recentemente. Nós temos 500 anos de história, 522 anos de história, o território é desse jeito há mais ou menos 150 anos, né? Com várias mudanças. Então ela parte de um território que é atual e começa a projetar sobre o passado este território. Então ela começa já pelo território e não pelo evento, e não pelo acontecimento histórico, né? Ela começa por um tempo, você marca a cronologia. Então, a história da nação, ela não obedece a fluidez dos fatos históricos. Ela obedece um ideal artificial e presente de nação. E a partir desse ideal de nação é que a gente olha para o passado e começa a pensar o passado e começa a pensar os acontecimentos que levaram àquilo que nós temos hoje, né? E nós somos, nesse sentido, nosso raciocínio histórico, muitas vezes, ele é escravo do presente. Mas, como você disse, Quirino, é muito importante, porque sem história da nação, a gente não compreende muito das coisas que nós vivemos hoje e nós também não conseguimos defender muitos dos avanços que nós temos hoje, né? Então é preciso pensar a história assim, e sempre dessa forma crítica, né? E não de uma forma melancólica. Eu não acredito nisso também. Tem gente que só pensa a história como algo melancólico e terrível. Não acho que seja assim. Mas ela não pode nem ser melancólica e terrível, nem ufanista, né? Nós precisamos encontrar um caminho do meio para pensar a história como algo que diz respeito ao presente e que constrói a nossa identidade como gente, como brasileiro, etc. Tá certo. Professor, obrigado pela sua participação. Feriado prolongado, não sei se o senhor está no feriado prolongado, se está trabalhando aí, mas de qualquer maneira, obrigado pela sua disponibilidade em sempre atender o Notícias do Bem. É sempre um prazer muito grande recebê-lo aqui para a gente conversar sobre história. Eu que agradeço o convite. Eu estou passando o feriado prolongado em casa mesmo. Não sei se deu para ouvir, mas a minha filhinha acabou de bater na porta e falou, papai, que eu acho que ela está ouvindo a minha voz, né? Falando alto aqui no quarto. Mas é sempre um prazer falar sobre história e conversar com alguém que gosta tanto de história como você, Quirino, e o público também, tenho certeza que se interessa bastante por esses assuntos. Eu agradeço a oportunidade. Com certeza, professor. Obrigado, bom fim de semana para o senhor. Até a próxima oportunidade, então. Até. Aí o professor do Mackenzie, historiador Daniel Carvalho, falando com a gente a respeito dessas duas datas históricas na sequência, né? Ontem a gente teve Tiradentes, né, em Confidência Mineira, e hoje a gente celebra aí o descobrimento do Brasil, 522 anos oficialmente, né, descobrimento do Brasil. Bom, e agora você vai se preparar para uma viagem inesquecível para a Alemanha e Israel, ao lado do nosso pastor titular, o reverendo Arival Dias Casimiro. Confira o roteiro com a gente.
Olha só, a viagem vai ser entre os dias 27 de outubro e 11 de novembro, você já sabe, com o reverendo Arival Dias Casimiro. Anote os telefones e entre em contato para mais informações pelo WhatsApp 15 99651 3613 ou então 15 991 555122. Está aí na tua tela. Se você não conseguir printar agora, não tem problema, depois você volta aqui na barrinha de tempo, faz o print, entra em contato, fica sabendo de todas as informações. Mas agora é hora de saber como fica o tempo para este fim de semana. A Raquel dos Santos está aqui com a gente já. A Tainá está de folga, mas a Raquel não está de folga não. A Raquel está aqui, firme e forte, para trazer para a gente as informações do fim de semana. Seja bem-vinda, Raquel. Boa tarde, querido. Boa tarde para você que nos acompanha. E parece que para quem conseguiu emendar o feriado, vai continuar aproveitando o tempo firme por aqui. Pois é, a gente também vai continuar aproveitando o tempo firme. Aqui no estúdio. Aqui no estúdio. Vamos lá? Vamos lá. O tempo segue firme e as temperaturas sobem na região sudeste nesse sábado. O sol aparece, faz calor e tem pouca condição para chuva. Já no sul, a circulação dos ventos favorece as condições para chuvas isoladas que intercalam com períodos de sol. Aqui em São Paulo vai ter sol e chuva pela manhã com diminuição de nuvens à tarde, noite com pouca nebulosidade. As temperaturas variam entre 17 e 30 graus. Já em Leopoldina, zona da Mata Mineira, vai ter sol com algumas nuvens durante o dia, por lá não chove. Mínima de 17 e máxima de 31 graus. E em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com chuva a qualquer hora. Mínima de 13 e máxima de 21 graus. Tudo bem, Raquel. Obrigado pelas informações aí de sul e sudeste. Daqui a pouco você volta, então, para centro-oeste, norte e nordeste. Combinado? Até lá. Já volta. Bom. E olha só, agora é hora da nossa coluna Pelos Campos JMP. Nós vamos acompanhar como foi o culto de inauguração da Igreja Presbiteriana Bom Pastor em Osasco. O processo de revitalização que está sendo desenvolvido lá tem o apoio da Junta Missionária de Pinheiros. Com 50 anos de história, a Igreja Presbiteriana Bom Pastor passa por um processo de revitalização, acompanhado pela Junta Missionária de Pinheiros. Por isso, a inauguração do novo templo em uma das principais avenidas de Osasco, na Grande São Paulo, foi motivo de muita comemoração. É um tempo de alegria, né? Porque a igreja ela está aqui no bairro, ela é fundada desde 1973, uma igreja que já foi pujante, uma igreja que já frutificou muito aqui nesse bairro, na cidade de Osasco. Só que de 10 anos para cá nós tivemos algumas dificuldades, saíram alguns membros e houve então a necessidade de revitalização da Igreja Presbiteriana Bom Pastor. E hoje é um dia de festa porque nós estamos dando um passo, né, para que nós desenvolvamos esse trabalho, né, com uma melhor estrutura. Então, esse lugar é um presente de Deus para nós. É um local amplo, um local bem localizado, um local mais confortável. O culto teve louvores e orações de gratidão. Além disso, o culto também foi marcado pelos batismos e recebimentos de novos membros, que já são frutos do trabalho evangelístico aqui na cidade. A filha da Rebeca foi uma das batizadas. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É muita alegria, muita felicidade mesmo. Inclusive, hoje é o batismo da minha filha, né? E a gente se tornou membro quando a gente batizou o meu filho mais velho. Então, a gente está revivendo isso, é uma alegria muito grande. E simplesmente eu quero muito agradecer a Deus. É um momento muito especial mesmo para a igreja e para a gente, né, enquanto pais, porque a gente vai batizar a nossa filha, né? Então, simplesmente eu estou muito feliz e eu estava esperando por isso o mês inteiro, na expectativa. Não dá para conter a emoção, né? Não dá. Não dá mesmo. Quem já é membro há mais tempo considera o novo espaço um presente. É um presente divino pra gente isso aqui, né? Que Deus tem um plano na vida de cada um aqui, de cada pessoa que possa estar aqui com a gente, de cada pessoa que possa estar nos ajudando, né? O corpo, porque o corpo de Cristo é o corpo de Cristo. Não adianta você ter um braço separado
de uma perna, por exemplo, mas você tem que ter os dois juntos para que você possa crescer e levar a mensagem para as pessoas que não conhecem. O reverendo Arival Dias Casimiro ministrou sobre recomeço. A palavra foi de encorajamento e incentivo para a igreja seguir na propagação do evangelho. Glorifica Cristo através da igreja. A Igreja Presbiteriana do Bom Pastor, aqui em Osasco, ela já existe há 50 anos. E assim como a condição dela, muitas outras igrejas presbiterianas estão, de uma certa forma, precisando de revitalização. Estão num processo de estagnação e morte. Então, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, através da Junta Missionária, fez uma parceria, ajuda na manutenção do pastor e agora alugou esse espaço aqui para dar um gás na igreja, né? A nossa expectativa, a nossa oração, a própria mobilização da pequena comunidade junto com o pastor é de que essa igreja ela cresça e se fortaleça. Daqui mais ou menos 2 anos ela seja uma igreja forte, uma igreja missionária, uma igreja revitalizada, né? E sempre trabalhando dentro do foco da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que é sermos igrejas missionárias, com essa visão de crescimento, de expansão. E a JMP vai seguir acompanhando de perto o trabalho de revitalização. São 5 décadas de igreja organizada, estavam num espaço pequeno, sem muita condição de fazer esse processo de revitalização. E através dessa parceria, nós estamos ampliando agora, vindo para uma das avenidas principais aqui da cidade de Osasco, como também uma estrutura para 200 pessoas, com salas de aula, com banheiros, com tudo aquilo que precisa para sonharmos para essa que é uma grande cidade aqui da região da Grande São Paulo, mais de 800 mil habitantes. Então, vimos que a Bom Pastor tem todas as condições agora, nesse novo lugar, com os aportes financeiros que foram feitos para o aluguel, como também para as reformas, adequações, tem tudo para se tornar de fato uma grande igreja presbiteriana missionária aqui na cidade de Osasco. Por isso estamos aqui festejando, louvando a Deus, agradecendo a Deus como Igreja de Pinheiros, Junta Missionária e Igreja Bom Pastor. E a JMP segue acompanhando agora essa igreja que está aí pujante, crescendo, né? Isso, nós já somos parceiros há 3 anos, tivemos uma parceria da Igreja de Pinheiros, a Junta de Pinheiros com a Junta de Missões Nacionais para os primeiros 3 anos do projeto de revitalização. Trouxemos o pastor Bruno de Sergipe para cá e assim agora estamos mais próximos e vamos acompanhar de perto. Lógico, é uma equipe trabalhando, é muita gente trabalhando para ver essa igreja revitalizada e crescendo para a glória de Deus. E agora, Lídia Dick, eu tenho um recado muito especial para você. Fique atento. E agora eu tenho um recadinho para você que quer decorar sua casa com todo o requinte e sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer para você. São acabamentos diferenciados e pensados especialmente para o seu conforto e a funcionalidade do seu espaço. É isso mesmo, na Finger o seu projeto é personalizado de verdade e a tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem uma customização única. E eu quero te convidar a ver mais detalhes nesse vídeo. Assiste comigo. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Olha aí, entre em contato com o time de especialistas e solicite o seu orçamento. Acesse lá fingermorumbi.com.br
ou o Instagram @fingermorumbi e saiba mais detalhes, né? Tem quem prefere o Instagram, o WhatsApp, né? Também tem o WhatsApp, quer conversar lá diretamente? 011 990 187891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em imóveis planejados, e a gente só indica quem a gente confia, né? Indicação tem que ter confiança, por isso que a gente indica aqui os móveis da Finger Morumbi. Muito bom, obrigado, Lídia. E agora a Raquel está de volta aqui no nosso Notícias do Bem. Ela vai trazer para a gente agora todas as informações das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil para este sábado, né? A gente pode dizer para esse fim de semana que está começando, que já começou para muitos, né? Para algumas pessoas. Para alguns esse fim de semana começou ontem. Vamos ver como é que fica o tempo. Querida, Tainá não está aqui, mas eu dei uma olhadinha lá nos comentários e o Thiago Reis já contou como é que está lá em Araçatuba, quente, 28 graus. Ricardo Reis. E a Delva também comentou sobre a entrevista que ela é conterrânea do Tiradentes. Olha só. Vamos lá? Mas vamos ver como é que ficam as temperaturas nas outras regiões. O sol aparece e faz calor em grande parte da região centro-oeste nesse fim de semana. O tempo fica firme durante o dia e pode ter chuvas isoladas à noite. Já no Nordeste, tem condições para chuva em várias áreas que intercalam com períodos de sol. Em Rio Verde, Goiás, vai ter sol com algumas nuvens, por lá não chove. Mínima de 17 e máxima de 29 graus. Região Norte, Taguatinga, no Tocantins, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, por lá também não chove. As temperaturas variam entre 18 e 32 graus. E em Tauá, no Ceará, vai ter sol com algumas nuvens durante o dia, chove rápido durante o dia e à noite. Mínima de 20 e máxima de 32 graus. Muito bem, Raquel, muito obrigado pelas informações. Então, tempo passado a limpo para você que acompanha aqui o nosso Notícias do Bem. Raquel tem um fim de semana pela frente, não é mesmo? Segunda-feira nós estamos de volta aqui ao vivo, se Deus quiser, com a Tainá. Tainá volta isso aí, segunda-feira. Até segunda. Até, se Deus quiser. Obrigado, Raquel. E olha só, a Universidade Presbiteriana Mackenzie completou 70 anos de fundação. A data foi celebrada com culto de ações de graças no campus de Higienópolis, aqui em São Paulo. A história da Universidade Presbiteriana Mackenzie remonta ao século XIX, quando missionários e educadores presbiterianos fundaram em São Paulo a Escola Americana, introduzindo no Brasil, até então um país agrícola e escravocrata, uma série de práticas pioneiras e inovações pedagógicas, como o recebimento de crianças que não eram aceitas em outras escolas, por conta da classe social, cor ou religião. Uma grande inovação daquela época foi também a inserção de meninos e meninas na mesma sala. Em 1896, foi inaugurada a Escola de Engenharia, dando origem ao Mackenzie College, que em pouco tempo passou a oferecer diversos cursos. Em 1952, já com a tradição de 6 décadas de ensino superior, sólida formação científica e notável sintonia com a realidade socioeconômica e tecnológica de São Paulo e do país, o governo brasileiro elevou a instituição à condição de universidade, que veio a se tornar, nas décadas seguintes, uma das maiores e mais conceituadas universidades do país. Por isso, o culto de ações de graças no campus de Higienópolis foi motivo de muita gratidão por esses 70 anos de existência como universidade. Porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre, e de eternidade a eternidade a tua fidelidade. Tu tens sido bom para conosco, Pai. O coral Mackenzie abrilhantou a noite com hinos tradicionais de gratidão. O reitor da UPM lembrou da trajetória de sucesso da universidade. Um momento histórico na vida da universidade e um momento de dar muitas graças a Deus, porque Deus é bom. Deus tem suprido todas as nossas necessidades, não é? E essa universidade aqui é uma maravilha.
Eu estou muito alegre hoje. A pessoa foi me entrevistar no início e perguntou: por que você está tão sorridente? Porque os alunos voltaram. Eu disse: também. Não é? A palavra de Deus diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Não é? E eu sei que nós temos que treinar a nossa mente, o nosso coração, para sempre contar as boas coisas, os momentos alegres, porque eu sei que todos nós temos as nossas vicissitudes, os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas eu sei que durante esses 70 anos, Deus esteve com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, como teve com todo o Mackenzie. Muito bem, você acompanhando a solenidade com a gente aí. E agora a Lídia Dickel vai trazer mais um recado aqui no nosso Notícias do Bem desta sexta-feira. Confira. Agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas, né? Além de produzir tintas da melhor qualidade, a Qualivinil pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site qualivinil.com.br. Então, nossa dica de hoje para você se inspirar, para você transformar, para você decorar, use Qualivinil. Boa, Lídia. E agora é hora da nossa coluna de agronegócio, com o engenheiro agrônomo e professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas, Chico Graziano. Hoje ele explica para a gente as causas do recente aumento dos preços dos alimentos. O índice global do preço dos alimentos, medido pela FAO, ou seja, medido pela ONU, está no mais alto nível dos últimos 100 anos. Desde a Primeira Guerra Mundial, não se media nesta amplitude o preço dos alimentos em todo o mundo, mais do que a restrição causada pela Segunda Guerra Mundial, que naturalmente faz elevar o preço dos alimentos por restrições da produção. Vários fatores têm causado esta elevação gradual e contínua dos preços dos alimentos em todo o mundo. Tendência essa que foi claramente percebida a partir da virada do século. A partir de 2000, os preços estão consistentemente com tendência crescente. E quando veio a pandemia, mais recentemente da Covid, aí sim as restrições na logística e na produção de mercadorias e na distribuição de mercadorias, incluindo obviamente alimentos, isso causou mais uma força, que por sua vez foi aí sim turbinada pela guerra entre Rússia e Ucrânia. O fato é, vou voltar à origem, nos últimos 100 anos, nós estamos com um patamar de preço de alimentos no mundo jamais visto. Isto afeta, obviamente, o Brasil, afeta também todo o mercado mundial. A guerra entre Rússia e Ucrânia, sabidamente, influenciou preços de fertilizantes, porque Rússia e Belarus, que produz muito fertilizante potássico, tem que navegar, tem que transitar, né, por aquelas terras onde as bombas estão sendo soltadas e pelos portos que estão sendo ameaçados. Essas restrições todas afetaram o preço de insumos e isso influenciou a produção e a oferta de alimentos. Mas principalmente Rússia e Ucrânia juntos são grandes produtores mundiais de trigo, 25% das exportações, e milho, 15% das exportações. Aí então houve já uma restrição absoluta no mercado. O fato é que, por esse conjunto de circunstâncias, fatores, alguns estruturais, outros conjunturais, a somatória de eventos conjunturais está levando a uma situação muito difícil. O preço do petróleo, por exemplo, nos últimos 2 anos, influenciado mais uma vez pela guerra, mas não apenas pela guerra, está hoje num patamar 45% acima daquele de 2 anos atrás.
Então, é um problema que, por exemplo, está afetando o nível de inflação aqui no Brasil. Algumas estimativas feitas, por exemplo, por professores da Fundação Getúlio Vargas, mostram que neste ano de 2022 a inflação de alimentos vai bater 13%, 14% a 15%, enquanto que o INPC em geral vai ficar entre 7,5%, 8,5%, 9%. Ou seja, os alimentos vão puxar a inflação brasileira. A população está percebendo isso quando vai à gôndola dos supermercados. Tudo está mais caro e os alimentos estão muito caros. Todos eles, não apenas as carnes, carne bovina especialmente, mas o tomate, a cebola, por onde você olhar, o problema está muito difícil. Há um fator estrutural que eu preciso destacar aqui. É uma informação muito importante para entender o que está acontecendo com o mercado global de alimentos, além das questões conjunturais, guerra, pandemia, etc. Os países da Ásia passam por um processo de urbanização, gente que sai do campo e vai para a cidade, puxado pela China. Somado à urbanização, um processo de crescimento da renda média das famílias. Urbanização, aumento de renda média das famílias, está aumentando a demanda por alimentos. Por isso que a China está comprando toda a soja, todas as carnes, muito milho e etc., não só do Brasil, como de vários outros países. Mas há um continente que ainda não está o holofote voltado para ele, e vai voltar, que é a África. A África detém 17% da população mundial. 17%. Na África também está acontecendo aquilo que já há 15 ou 20 anos se percebe acontecer na Ásia e que há 30, 40 anos aconteceu aqui na América Latina, incluindo o Brasil, que é a tendência de crescimento das cidades e de tecnologias que vão aumentando a produtividade no campo. Mas a África, que é um continente muito pobre também, está com dados muito positivos no combate à pobreza. Os dados são os seguintes: em 2015, o nível das famílias que estava com pobreza na África era estimado em 41%. Aquele nível que é estabelecido pelos organismos internacionais de pobreza. 41% da população africana pobre em 2015, a estimativa para 2030 é cair de 41% para 23% da população. Olha que bacana, que legal, que importante. A população africana também está passando por um processo de crescimento de renda média, famílias deixando a pobreza, né, em vários países, em uma tendência de 2010 até 2030. Só que, ao contrário da China, por exemplo, a África está com um elevado crescimento demográfico, ou seja, aumentando o número de bocas para alimentar. Até 2043, mais 1 bilhão de africanos estará demandando comida. E a projeção para 2070 é mais 1 bilhão, ou seja, até 2070, mais 2 bilhões de africanos serão acrescidos à população global da Terra. Esses dados mostram que vai ser dramático a produção de alimentos no mundo. Já tem sido, vai se acelerar. Novas tecnologias serão lançadas. Porque o que acontece? Quem teve aula básica de economia rural sabe disso, ou de economia, qualquer uma delas. Preços elevados estimulam a produção, estimulam a oferta, porque os empreendedores, os empresários, no caso os agricultores, enxergam oportunidades. Então, vai haver um estímulo causado pelo preço dos alimentos para aumentar a produção. E como é que ficam as restrições ambientais em um mundo que está demandando comida e com o preço dos alimentos lá em cima? Este é um embate que nós vamos ver e só tem uma solução: é investimento em tecnologia, que vai ter que aumentar a produção de alimentos. Não há como. Alguém pensa assim, reduz a produção agrícola, já está bom para todo mundo. Não está.
A produção agrícola vai ter que aumentar para aumentar a produção de alimentos. E novas formas de produção estão surgindo. Produção de insetos. Mas a produção de insetos será cada vez mais importante. São novos alimentos, novas tecnologias, produção de agricultura verticalizada, né? Uma revolução acontecerá, já está acontecendo e acontecerá. E é preciso cumprir os requisitos da sustentabilidade, porque ninguém quer ver o planeta destruído para produzir comida. Então haverá uma busca incessante de compatibilização com o aumento da produção de alimentos e a conservação ambiental. Nós vamos ver o sucesso, se Deus quiser, nessa equação. Certo, Chico, obrigado pela sua participação aqui. O professor de Química da Universidade Presbiteriana Mackenzie, apresentador da IPP-TV, colunista do nosso Notícias do Bem, Marcos Eberlin, está mais uma vez na lista que elegeu os químicos analíticos mais importantes do mundo. Ele também já foi mencionado na lista dos 1000 cientistas mais influentes do planeta, elaborada pelo Journal PLOS Biology. E o cientista tem, inclusive, uma reação química, a reação de acetilação e transacetilação polar na fase gasosa, nomeada em sua homenagem. É a reação Eberlin. Você sabia disso? Hoje ele é um dos maiores promotores do design inteligente e está conosco ao vivo aqui no Notícias do Bem para falar sobre o seu reconhecimento e, claro, também falar como fé e ciência podem andar lado a lado. Professor Marcos Eberlin, que honra recebê-lo aqui no nosso Notícias do Bem, ao vivo. Roberto, todos que nos ouvem, privilégio imenso meu estar com vocês, também na coluna de Ciência e Tecnologia, sempre trazendo notícias do bem relacionadas com a nossa fé, programa Fé e Ciência, entrevistando grandes homens e mulheres que compartilham da mesma fé e da mesma percepção clara científica de que fomos feitos prontos por um grande Deus. Com certeza. Professor, primeiro, queria que o senhor contasse para a gente um pouco, né, dessa sensação, enfim, dessa alegria de estar entre os cientistas mais importantes do Brasil. A gente pode dizer aí no top 2, levando em consideração alguns critérios, ou top 4, mas de qualquer maneira, esse reconhecimento é muito grande, né, a gente pode dizer, no mundo através do seu trabalho. Sim, Roberto, se fosse para escolher índice, né, eu escolheria dois que eu gosto. Dois, né? E aí eu estaria em primeiro lugar. Então depende do índice que você escolher. Mas eu costumo dizer, Roberto, que eu sou apenas um rapaz latino-americano. Sem parentes importantes, sem dinheiro no banco e vindo da zona de transição, né? Porque Campinas não é interior, né? Você sabe, né, Roberto? Mas Deus tem guiado a minha vida desde o início. Tem milagres atrás de milagres que, desde o início, tem me direcionado para a área certa. Eu sempre estou na área certa, no momento certo e no lugar certo. Talvez estivesse no lugar certo há alguns anos atrás, mas Deus me trouxe agora para o lugar mais certo dos certos, né? Que é a Universidade Presbiteriana Mackenzie. E nessa carreira, esse direcionamento que Deus me deu para escolher o melhor lugar, escolher as melhores oportunidades, tenho tido esse privilégio de competir não só com os brasileiros, mas com os melhores do mundo, para o louvor e honra e glória dele, para que Deus me dê um pouco mais de autoridade, penso assim, para defender a racionalidade da nossa fé. É verdade, professor. Isso é cada vez mais importante, né, no mundo em que nós vivemos. A gente conseguir defender a racionalidade da nossa fé e ser reconhecido, inclusive, por isso, né, professor? Roberto, dizem que cientista bom é cientista ateu, não é? Não, absolutamente não. A gente vê na história da ciência, Roberto, que Deus é o autor e consumador da ciência. Foi a percepção de que havia um Deus que fez os homens pararem de ir pescar ou desfrutarem os seus feriados, como eu estou aqui hoje, né, desfrutando aqui, vendo na minha varanda um pouco da cidade magnífica de São Paulo, e fazer ciência, procurar conhecimento. E a gente percebe que na história da ciência, os grandes homens que criam em Deus, que creem até hoje, 90% dos ganhadores de prêmio Nobel, as grandes descobertas, você sempre linka com alguém que cria em Deus. Eu acho que Deus tem guiado, tenho certeza,
certeza absoluta, Deus tem guiado a ciência, tem usado a ciência para o bem, para notícias do bem. Então, os fármacos, os medicamentos, as novas tecnologias agrícolas, como vimos o professor falando. O Brasil, não é, em posição de extremo destaque. Se faltará alimento no mundo, o celeiro do mundo é o Brasil. Não há dúvida nenhuma. Então, nós temos Deus guiando todos os passos e guiando também a ciência e usando a ciência como guia seguro. A Bíblia traz grandes verdades que também têm sido confirmadas pela ciência. Olha só, a gente tem que ler a ciência com a Bíblia, não o contrário. Então, quando você usa até, inclusive, a Bíblia como seu guia, você faz melhor a ciência. A gente tem grandes erros que foram cometidos na ciência porque não seguiram a palavra de Deus, por exemplo, como eu tenho destacado aqui nas Seção de Ciência e Tecnologia. Olha que privilégio, não é, Roberto? É verdade, professor. Na verdade é isso, né? Fé e ciência, elas não só podem, como devem andar juntas e uma confirma a outra, né? A boa ciência confirma a nossa fé. E isso ainda é muito difícil no ambiente acadêmico, professor? O senhor ainda sente uma resistência no ambiente acadêmico ou não? As barreiras estão caindo? Roberto, é tão grande essa percepção de que a boa ciência refutou a ideia de que há um Deus, ou que refuta inverdades da palavra de Deus, que a gente não vê só esse movimento fora da igreja, a gente vê até dentro da igreja. Pessoas querendo usar a ciência para ler a Bíblia, Charles Darwin para ler a Bíblia, Galileu Galilei para ler a palavra de Deus. É totalmente equivocado isso. Criou-se uma narrativa, uma áurea da ciência, como refutando a palavra de Deus. E é totalmente inverdade isso. A gente tem discutido no Fé e Ciência, aqui na coluna de Ciência e Tecnologia, também nas Notícias do Bem. A grande notícia, a notícia do bem, é que Deus é o autor e consumador da ciência. Os grandes cientistas, homens que creem em Deus. Sim. E a outra grande verdade é que boa ciência se encontra na palavra de Deus. A gente encontra grandes e grandes verdades científicas. E é um guia seguro. A ciência é um guia seguro para interpretar a palavra, não o contrário. A Bíblia é um guia de ciência, ciência de primeiríssima qualidade, tem destacado isso nos programas. E grandes avanços científicos foram feitos à luz da palavra de Deus, e grandes enganos da ciência não teriam sido feitos se tivéssemos lido a palavra desde o início. Lavar as mãos depois de tocar em cadáveres. Selma Weiss, eu falei aqui já na Notícias do Bem. Percebeu isso, mulheres e mulheres morrendo, né, depois do parto. Olha, era só ter lido Levíticos, né, e a gente teria resolvido esse problema. É verdade. E, professor, isso também faz parte, né? Essa boa ciência faz parte, inclusive, do nosso mandato cultural, né? Isso é instituído por Deus para a gente também. Sim, olha, estáis sempre prontos a dar razão da vossa esperança. Está pronto para dar razão. A fé é o firme fundamento. A fé é o firme fundamento. Porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, se veem claramente na química, na física, na biologia. Então, os jovens que estão nos escutando, né, a gente lendo a Bíblia, a gente se sente ainda mais motivado a fazer boa ciência, mais motivado ainda a contribuir para a sociedade através da ciência e mais motivado ainda de confirmar a nossa fé através de grandes avanços científicos, descobertas científicas. O cristão não teme a ciência, muito pelo contrário, ele vê na ciência uma ferramenta que confirma a sua fé. Ele vê na Bíblia um guia, um bom guia para fazer ciência. Eu sempre tive a palavra de Deus como meu guia. Grandes cientistas na história da ciência o tiveram. Cristóvão Colombo só navegou os mares porque ele sabia que não acabava num precipício, que a Terra era redonda, né? A Bíblia já fala isso há muito tempo. O grande descobridor das correntes marítimas, não é? Ele viu ali as veredas dos mares, se inspirou na palavra de Deus para descobrir as correntes marítimas, as correntes dos mares. Então temos realmente um guia seguro, a palavra de Deus. E o cristão faz melhor a ciência, Roberto, essa é a minha tese.
O cristão faz melhor a ciência. E essa tese tem sido corroborada porque cristãos ganharam 90% dos prêmios Nobel. É verdade. E acabam sendo referência, né? No seu caso também, para essa nova geração, quer dizer, essa nova geração precisa se referenciar por esses bons cientistas que creem também na palavra de Deus e essa juventude que faz parte da nossa igreja, que faz parte da Igreja de Cristo, a gente pode dizer, né, espalhada pelo mundo, precisa dessas referências também, né, professor? Olha, Roberto, o que mais me impressiona é, por exemplo, quando eu vejo pessoas na própria igreja dizendo que nós temos que usar Charles Darwin como nossa referência. Charles Darwin errou e errou feio, não é? Ele negou o seu Deus. Darwin era um cristão que nega Deus. E aí ele passa a entender que as coisas foram criadas por um processo natural, que naquela ameba temos a nossa ancestral comum e tudo mais. E uma ideia equivocada que levou a uma teoria equivocada, desastrada, que corrompeu a nossa sociedade. Nós temos que olhar para o Pasteur, um cristão, né, criacionista, que ficou sempre com Deus, não abandonou nunca o seu Senhor. Temos que olhar em Schrödinger, Pascal, Boyle, o pai da química, ele usava os seus recursos para comprar bíblias, distribuía, né, era o primeiro Gideão internacional, vamos dizer assim, o pai da química. Temos que olhar para os grandes cientistas, viu, jovens? Os grandes cientistas, homens que creem em Deus, que usavam a palavra de Deus para interpretar a ciência e não o contrário, que entendiam que tinham sido feitos prontos por uma mente extremamente inteligente. Ele falou e tudo se fez, ele ordenou e logo tudo foi criado. Grandes cientistas que não se deixaram levar por essas ondas naturalistas do Big Bang, da evolução darwiniana, que guardaram a sua fé, combateram um bom combate e ganharam 90% dos prêmios Nobel. Estabeleceram as principais áreas da ciência. Alguma coisa isso quer dizer, né, professor? Não tem como, né? 90%. Vamos olhar os fatos, né, Roberto? Olhamos os fatos. Eu acho que ciência é olhar fatos, evidências. As evidências todas apontam nesse sentido. A Bíblia é a que tem autoridade para interpretar a ciência. Não podemos ler a Bíblia à luz de Charles Darwin. Não podemos ler a Bíblia à luz de Galileu Galilei. Leamos a Bíblia pela Bíblia, escrita pelo autor e consumador da ciência, o próprio Deus. E nesse caminho, professor, o senhor tem trabalhado cada vez mais, vai participar de congressos, tem participado de congressos, tem feito palestras frequentes a respeito do design inteligente, né? Sim, olha, eu trabalho em duas grandes áreas científicas, não é, Roberto? Primeiro, a espectrometria de massas, a química. Tudo é química e a química é tudo, não é? Costumo dizer. A mãe de todas as ciências, o pessoal fala que é a física, eu discordo, é a química, né? Átomos e moléculas. Então, tenho aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui do ladinho, você está vendo, ela está ali no fundo. A Universidade Presbiteriana Mackenzie, o McMass, o Laboratório Mackenzie de Espectrometria de Massas. Temos feito grandes pesquisas lá, já temos 11 alunos, a gente quer chegar em 50, né? E grandes pesquisas na área de espectrometria de massas, detecção de vírus, bactérias, câncer, a parte forense, mecanismos biológicos, análises clínicas. E a outra grande área da ciência é o design inteligente, uma ciência que mostra, pelos mais recentes avanços da biologia e da bioquímica, que Darwin errou feio. Gente, Darwin errou e errou feio. A gente não tem nada com Darwin. Olha, um grande cientista, ele fez uma grande proposta, mas que estava equivocada. Isso acontece todos os dias em ciência. Ele errou e a gente está mostrando agora que há uma nova teoria, a teoria do design inteligente, defendida por grandes cientistas no mundo todo. Você vê vídeos, né? Eu tô lá no meio, tá? Um pequenininho, mas grandes cientistas, né, Roberto? Que fomos feitos prontos, gente, fomos feitos prontos, por uma mente inteligente. Não evoluímos lenta, gradual e sucessivamente, a gente não tem nada a ver com Darwin, a boa ciência não tem nada a ver com Darwin, e a boa teologia não tem nada a ver com Darwin, a gente foi feito pronto, prontíssimo, e parece que a Bíblia já anunciava isso, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele falou e tudo se fez. Foi pelo sopro de sua boca que o universo foi criado. O sopro
Ele soprou o universo, eu acho que ele soprou literalmente, viu, Roberto? Tem gente que acha que isso é figurativo, eu acho que não, ele fez assim, ó, e o universo se formou. Magnífico, não é? É verdade, professor, é verdade. A gente tem muitos outros eventos aí de design inteligente, a gente vai estar falando, inclusive, a respeito desses eventos, a gente sabe que tem um evento grande que vai acontecer no Rio de Janeiro, o senhor vai estar participando também, ao lado Posso falar dele? Outros cientistas, claro, vamos falar dele já também, já vamos adiantar agora... um pouquinho aqui. Sim, olha, 8 a 10 de julho, no hotel Hilton Copacabana, se eu não errei o nome, eu sempre erro, e nós vamos ter lá o terceiro Congresso Brasileiro do Design Inteligente. Você se inscreva, porque as inscrições estão se esgotando. Nós vamos gravar ali também todas as palestras. Devemos passar, né, Roberto? Aí no Fé e Ciência, se der tudo certo, vamos transmitir essas palestras também. 8 a 10 de julho, Copacabana, a praia mais badalada do mundo, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. O terceiro Congresso Brasileiro do Design Inteligente, mais de 20 grandes cientistas, mostrando uma ciência que traz uma quarta visão sobre as nossas origens. Não, a gente só tem uma visão, né, Roberto? Deus fez pronto pelo poder da sua palavra. E essa visão é corroborada pela boa ciência do design inteligente. O design inteligente corrobora a visão que sempre tivemos, que Deus fez pronto pelo poder único e exclusivo da sua palavra. É verdade, professor. Obrigado pela sua participação. Eu sei que o senhor está no feriado prolongado também aí, né, aproveitando, descansando um pouco, mas obrigado por tirar esse tempo para nos atender ao vivo aqui no Notícias do Bem. A gente podia ficar falando a tarde toda aqui, tranquilamente, né, sem problema nenhum, mas, enfim, a gente conta sempre contigo aqui na nossa coluna, com o seu programa Fé e Ciência, e para essas conversas que são sempre tão esclarecedoras para a gente. Obrigado, professor, até a próxima. Privilégio, um abraço, Roberto. Obrigado. Está aí o professor Marcos Eberlin, cientista, participando com a gente aqui, um dos grandes cientistas do mundo, né? Elencado como um dos grandes químicos do mundo, participando com a gente aqui do nosso Notícias do Bem, desta sexta-feira, dia 22 de abril, que está terminando. Lembrando para você que o nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6h30 da tarde. Você quer ver e rever o Notícias do Bem, todos os programas da IPP-TV, quando e onde quiser, é muito fácil. Acesse IPP Play, é aqui mesmo, youtube.com/IPP-Play, curta os vídeos, se inscreva no canal e não deixe de se inscrever no nosso canal aqui. A gente está chegando em 1 milhão, passamos de 951 mil, contamos com a sua participação, contamos com o seu compartilhamento. Fim de semana abençoado para você. Segunda-feira, se Deus quiser, a gente está de volta aqui. Tchau, tchau.